Um saravá aos irmãos, um saravá às irmãs, um motumbá, axé a todos os amigos do canal. Para quem não me conhece ainda, sou o pai Fábio de Barajelu, pai de santo e sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé é Vida. E hoje eu vim trazer aqui um assunto no qual foi me perguntado, foi comentado e aí a gente ouve muito, né, falar sobre isso, sobre esse debate, sobre o que acham, o que não acham, cada um tem sua opinião, e eu venho aqui trazer uma certa explicação sobre esse assunto, né, que é o sacrifício animal na Umbanda. Bom, meus irmãos, para quem não é inscrito no canal ainda, peço aí se inscrevam no canal, deixe seu like, né? Deixe aí seu comentário aí embaixo do que acha do assunto, se concorda, se não concorda comigo, pode estar deixando aí, pode estar criticando também se não gostou, se não gosta do que eu falo. O que eu trago aqui é o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu trago dentro da minha tradição, da minha doutrina, dentro dos meus conhecimentos, dentro da Umbanda que eu levo adiante, né? Então, assim, antes de falar sobre o sacrifício animal em si dentro da Umbanda, né, eu só gostaria de deixar frisado aqui que a gente vai encontrar em religiões de nações como o batuque, como o candomblé, que se usa, né, tem conhecido o sacrifício animal para os orixás, né, que é uma prática cultuada dentro dessas religiões também, e essas religiões elas são muito mais antigas, essa cultura, essa tradição, vamos dizer assim, né, sobre o sacrifício animal, que vem muito antes de Cristo, né, e elas vêm até hoje e continuam até hoje com essa prática, né? A gente vai ver dentro da própria Bíblia, a gente vai encontrar no Antigo Testamento, onde as pessoas faziam sacrifício animais para Deus, sempre ofertando, oferendando o seu melhor animal, o seu melhor bicho que tinha ali para oferendar a Deus, para ofertar a Deus. A gente vai ter dentro da história da Bíblia Abraão, que foi, né, mandado por Deus sacrificar o próprio filho, né? E por algum motivo no andar da história apareceu ali um cordeiro, um carneiro, e foi sacrificado no lugar de seu filho e foi aceito igual por Deus, né? Mas mesmo assim a gente ouve, né, e vê isso dentro do Antigo Testamento, dentro da própria dentro da própria Bíblia, a gente vai ver isso, né? E aí a gente vai ver a igreja evangélica ou a igreja católica, né, usando do Novo e do Velho Testamento, né? Então, assim, ó, se a igreja continua usando ainda do Antigo Testamento, é muita hipocrisia falar sobre outras religiões que praticam o culto, né? E fazem a prática do sacrifício animal. É muita hipocrisia a gente ouvir isso deles, né? Então, a gente tem outro ponto que a gente vai ouvir, né, as pessoas falando daí que uma coisa que não se faz mais porque Deus deu o próprio filho como sacrifício, e aí no Novo Testamento a gente não tem mais, a partir do Novo Testamento a gente não tem mais o sacrifício animal, porque Deus deu o próprio filho. Mas aí a gente vai encontrar o próprio Cristo falando que as leis de Abraão, as leis de Moisés e de todo aquele povo é para continuar sendo levada adiante.
que ele não veio abolir o Velho Testamento, e sim continuar, trazer o conhecimento dele para o ser humano. A gente vai ver Cristo falando que é para se continuar usando do Velho Testamento, porque a palavra é viva, é eficaz e ela não se modifica, né, de certa forma, né? Então, ou ela, como é por ela ser viva, por ela ser, alguns têm um outro entendimento, mas não é o assunto aqui, né? Mas próprio Cristo falou isso, que era para seguir com esses mandamentos. Então, gente, é muita hipocrisia a gente ver, né, as pessoas condenarem uma coisa que as religiões antigas, porque o Batuque, o Candomblé, eles não têm a ligação com Cristo e desse Novo e Velho Testamento, e dentro desse próprio Novo e Velho Testamento, nessa separação, próprio Jesus Cristo disse que não veio abolir o Velho Testamento. Então ali nesse Velho Testamento há o sacrifício animal, há essa prática, esse ritual, e se continua levando até hoje. Muitas religiões são tiradas do Velho Testamento, e tem muito do Velho Testamento nas suas religiões, mas Jesus foi crucificado, foi dado o último sangue como, né, remissão de pecado. Bom, aí é na crença da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, e mesmo assim é o que eu disse, ele mesmo dizendo que não veio abolir o Velho Testamento e que não veio modificar isso. É muito hipocrisia dizer isso, e seria muito, né, envergonhoso para um crente, para um católico, eu chegar e dizer para ele agora assim, como é legal tu vir apontar o dedo, dizer uma coisa dessa agora, sendo que na tua religião matavam pessoas, matavam animais, matavam tudo isso também, faziam tudo isso, né? Porque existia o sacrifício animal, assim como de pessoas também, assim como Deus mandou Abraão sacrificar o próprio filho, e ele ia fazer isso, ele ia sacrificar o próprio filho para Deus. Então, gente, vamos parar com isso, né? Outro ponto que eu trago aqui nós temos que buscar o estudo, o entendimento sobre o sacrifício animal. Para que servem, né, o sacrifício animal? Que toda aquela carne, aqueles bichos que são cortados ali dentro de qual for a matriz, a religião que for, esse animal ele vai ser servido como alimento, como comida para aquela comunidade daquela religião e para aquelas pessoas que vão visitar aquela religião. Então não tem diferença, né, de um animal desse para um animal que tu compra e come ali. Ou na verdade até tem sim muita diferença, porque um animal que é sacrificado dentro de uma religião e depois é servido de comida, é servido de alimento para o povo ali, ele é santificado, ele é oferendado para ajuda de alguém, né? Então é bem diferente de um animal que é só abatido lá no abatedor lá para ganhar dinheiro e as pessoas comerem. Geralmente quem aponta, 90% das pessoas que apontam o dedo e falam e criticam sobre o abate, sobre o sacrifício animal, adoram comer carne, adoram um churrasquinho no final de semana, não deixam passar um churrasquinho, comem carne, né? Mas criticam o sacrifício animal, sem saber que esse mesmo animal está sendo oferendado, está sendo feito uma coisa para o bem das pessoas e depois vai servir de alimento para aquele povo que está ali, assim como a carne que se compra em qualquer mercado, em qualquer açougue, em qualquer lugar, só que a gente ainda tem um ponto, como eu disse, ele ali está sendo santificado, aquele sangue dele, né? Então é muita hipocrisia, é apontar o dedo, né, sem saber o que está falando. E então eu entro na Umbanda, né, falando sobre todo esse desabafo só que eu quis deixar aqui para vocês, né,
mas a gente entra dentro da Umbanda. Existe o sacrifício animal dentro da Umbanda? Não existe? Sim, existe também o sacrifício animal dentro da Umbanda. Isso tudo depende, gente, da doutrina, da linha ou da escola de Umbanda que se segue, né? Tem Umbandas, né? Aí eu digo, busquem um estudo, né? Não é da Umbanda, procure pelo menos entender o que é o sacrifício animal. Se é da Umbanda, busque as linhas e as vertentes e as escolas que fazem o sacrifício animal. Pois Umbandas que puxam para o lado o Molocô, do Candomblé, esses tipos de Umbanda, cruzada, elas têm ali o sacrifício animal para o orixá. Então existe sim, não são todas e não é a maioria, mas existe e está errado. Não, não está errado, porque dentro da tradição e da doutrina deles, eles praticam isso e dá certo isso, né? A gente tem que ter esse entendimento que cada umbanda faz a sua umbanda. Existe uma umbanda para cada umbandista que leva a mesma umbanda, né? Só os estudos vão nos trazer isso, esse entendimento. Mas o sacrifício animal em si, ele existe sim também dentro da Umbanda. Dizer só assim, ó, não, não existe e está errado quem pratica o sacrifício animal dentro da Umbanda, não é. Está sendo errado quem fala isso, quem não busca o conhecimento, quem não busca entender a Umbanda do irmão, daquele que pratica. É a mesma história de que falar que orixá não se apresenta na Umbanda, não se manifesta na Umbanda. Se manifesta, só porque na tua Umbanda ele não se manifesta, não é na casa do irmão, ele não vai se manifestar. Acontece sim o sacrifício animal, dentro também na Umbanda, em poucas Umbandas, mas existe sim o sacrifício animal também ali dentro ali, né? E a gente tem que respeitar, tem que entender. Dentro da minha doutrina, da minha tradição, né? Eu não corto dentro da Umbanda. Eu não corto, eu não tenho sacrifício animal na minha doutrina, na minha Umbanda, mas eu aceito e entendo quem faz isso. Eu não corto para caboclo, para preto velho, não faço esse tipo de sacrifício para eles. Hoje a gente tem outros tipos de oferendas, né, de modos de ofertar os nossos guias, os nossos caboclos ali, né? Mas só que eu sou batuqueiro também, e eu sou da quimbanda também, eu sou quimbandeiro também. Então, há o sacrifício animal dentro do batuque? Há. Há o sacrifício animal dentro da quimbanda? Há. E eu utilizo disso? Utilizo. Então, gente, eu não posso simplesmente dizer o que é certo ou o que é errado aqui, mas só que uma pessoa que aponta o dedo falando que isso se fazia parte somente do Velho Testamento e que é errado fazer hoje isso, essa pessoa é totalmente bitolada, é totalmente errada dentro da própria religião, que não entende, que não estuda a sua própria estrutura que tem ali, né? Então procure buscar antes do seu estudo o entendimento da sua própria cultura, da sua própria religião, para depois querer criticar a do outro. E para quem não tem religião, mas que critica igual, é que nem eu disse, adora comer uma carne, adora um churrasco, mas critica o sacrifício animal. Mas comer a carne que foi abatida lá, que um bicho que foi morto também igual, foi morto, só que foi morto sem intenção nenhuma, com a intenção apenas de ganhar dinheiro em cima disso. Aí pode? Isso pode fazer? É certo fazer? Então se perguntem isso. Ponham, né, a cabeça a pensar, saiam da caverna, pensem melhor, estudem, busquem um entendimento das religiões, de como se pratica as religiões. Eu aqui, dentro da Umbanda, eu respeito o evangélico, o católico, o espírita, o budista. Cada um tem o seu modo de chegar a Deus. Cada um tem o seu caminho de chegar a Deus. E Deus está presente em todas as religiões. E se Deus pedia o sacrifício animal, né, essas religiões que seguem até hoje com o sacrifício animal não estão erradas. Não estão, porque isso vem muito antes de Cristo, né? E como eu próprio disse, é só a gente estudar e a gente entender quando o próprio Cristo diz que ele não veio abolir o Velho Testamento, que ele não veio dizer que era para parar
de seguir o Velho Testamento, tanto que é usado até hoje dentro das igrejas o Velho Testamento também, né? Então, gente, não quero é confusar, não quero é cometer confusão com ninguém, né? Só estou passando aqui o que eu sei, o que eu pratico, o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu posso trazer e que eu possa estar respondendo a quem me perguntou e a quem for ver esse vídeo, né? Quem for ver esse vídeo que possa ter um pouco mais de entendimento sobre isso, né? Existem as religiões que fazem o sacrifício animal? Existe. É pecado? É errado? O budista não acredita no pecado, né? Acredita no erro. Então, assim, ó, é um método, uma prática usada em diversas religiões e em algumas tradições, algumas linhas, algumas vertentes e escolas de Umbanda se usa a prática, sim, do sacrifício animal, né? Em outras não, em outras tantas não se usa a prática. Dentro do Batuque do Candomblé, que não é Umbanda, se usa também e a gente entende, a gente respeita também. Como eu disse, não há o certo, não há errado. Deus não está lá em cima segurando uma plaquinha dizendo assim, ó, ah, é evangélico, ó, só o evangélico, só o católico aqui, ó, ou só o espiritismo aqui, ó, é o certo. Deus não está com isso lá em cima lá não, dizendo quem pode passar, quem não pode passar, quem está errado, quem está certo, né? É uma coisa boba que eu estou dizendo, mas parem e analisem isso. Aí vocês vão ver que é muitas religiões, muitos caminhos que o próprio Deus deu para nós, ser humanos, seguir, porque a gente tem um livre arbítrio da gente seguir o que a gente quer, o que a gente escolhe. Então deixo aqui para vocês um grande abraço para vocês. Comentem, compartilhem, falem aí o que vocês acham, né? Cada um tem a sua opinião, eu sei disso, né? Trago aqui, como eu disse, o que eu sei, o que eu aprendi e o que eu faço. Um Motumbá axé a todos, um grande axé de todos os nossos orixás, de todos os nossos guias guardiões, que Deus possa estar sempre respondendo na vida de cada um de nós, de cada um de vocês, usando e utilizando dos nossos orixás, dos nossos guias, dos nossos exus, do boiadeiro, do baiano, do marinheiro, do malandro, seja de quem for. Pois Deus responde em todas as religiões e em vários caminhos. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!